Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma mensagem edificante para nossas vidas. E o título da mensagem de hoje é o seguinte: o que significa credes nos meus profetas e prosperareis? Vamos lá dar início à mensagem de hoje, fazendo a nossa leitura bíblica, que está aí localizado no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, que diz assim: E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Essa declaração, crede nos seus profetas e prosperareis, é um encorajamento acerca da confiança na palavra do Senhor. Mas o seu significado deve ser entendido à luz do seu contexto. Essa frase faz parte do conselho dado ao rei Josafá, à congregação de Judá, diante da ameaça dos filhos de Amon e Moabe. Você vai ler 2 Crônicas 20 e o versículo 20. Então preste atenção na mensagem. É verdade, esse versículo tem sido utilizado de forma distorcida por muita gente. Muitas pessoas defendem que a frase crede nos seus profetas e prosperareis significa uma garantia de que Deus fará próspero todo aquele que escuta os oráculos de alguns supostos profetas da atualidade. Por isso, esse versículo é muito utilizado em campanhas da teologia da prosperidade. Você já viu aí que não é qualquer pessoa que pode falar alguma coisa e se não se cumprir, se não foi Deus que falou, não se cumprirá, mas se foi Deus, se cumprirá. A primeira pergunta é essa aqui. Quando Josafá disse, crede nos seus profetas e prosperareis, Josafá disse, crede nos seus profetas e prosperareis diante da resposta providencial do Senhor no momento da crise do reino de Judá. Já no final do seu governo, 3 povos se uniram para atacar o reino do sul: os amonitas, os moabitas e os edomitas. Formaram um tipo de confederação com o objetivo de invadir a terra que havia sido dada por Deus ao povo da aliança. Por causa do poder militar dos inimigos, que contavam com um numeroso exército, Josafá sentiu medo, como cada um de nós. Em algum momento da nossa vida nós vamos ter medo. Quem disser para mim ou para qualquer uma pessoa aqui que nunca teve medo, eu digo com todas as letras, essa pessoa está mentindo, porque todos nós, em algum momento da nossa vida, nós tivemos medo. Sim, tivemos. E Josafá aqui, ele não foi diferente. Então, imediatamente, ele se pôs em buscar ao Senhor e promoveu um jejum nacional no templo diante de toda a congregação de Judá e de Jerusalém. Josafá clamou ao Senhor, assim também como Ester fez, pedindo às suas servas e também todo o povo, os judeus, que orassem por ela, jejuassem 3 dias para que ela pudesse entrar na presença do rei. Então o Senhor, Ele estará atento a nos ouvir quando nós nos sacrificamos a Ele em jejum e oração. Todo cristão, ele deve, em algum momento da sua vida, e ele precisa fazer jejum. Porque o jejum, ele é uma mortificação da nossa carne
é uma aproximação ao Senhor em oração e jejum, para que a nossa carne seja mortificada e nós venhamos mais ter comunhão com Deus. Jejuar e orar com propósito para que Deus possa nos escutar. Então, Josafá aqui, ele chamou o povo para jejuar em prol de uma causa, que era o que os inimigos estavam ali, querendo derrotar aí o povo de Deus. E os inimigos eram os amonitas, os moabitas e os edomitas. Que trazendo para o tempo presente de hoje, os nossos inimigos são aquelas pessoas que se levantam contra nós e contra a palavra de Deus, contra os mandamentos do Senhor, contra a obra do Senhor. Eles são inimigos, da palavra de Deus e os nossos inimigos. No caso, esses 3 povos, eles eram os inimigos do povo de Deus. E hoje em dia, nós somos, de alguma maneira, perseguidos por inimigos. Inimigos que são contra tudo o que está escrito na palavra. Tudo que está na palavra é necessário que nós obedecemos. Um vídeo que eu fiz aqui também, falando que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então é melhor obedecer a palavra do Senhor do que sacrificar. Então Josafá basicamente fez uma oração. Ele falou da soberania, da onipotência de Deus, da condução da história. Ele também relembrou a promessa da aliança de Deus com Abraão e aquele que a terra havia sido dada por Deus aos seus descendentes. Mas naquele momento a posse da terra estava sendo ameaçada por povos inimigos. Josafá também reconheceu que os olhos humanos, o povo de Judá, não tinha a menor chance contra o exército formado pelos adversários. Há momentos em nossa vida que nós achamos que nós não vamos conseguir vencer os nossos inimigos, mas o Senhor está falando através aqui da sua palavra no dia de hoje. Se nós obedecermos ao Senhor, o que Ele diz, usando os seus profetas, aqueles profetas que são usados por Deus, que têm o Espírito Santo de Deus, que foram chamados por Deus, nós vamos prosperar. Prosperar não significa você ter muito dinheiro, você ser rico. Isso é um pedacinho do iceberg. Mas ser próspero é você ter Deus do seu lado. É você ter a sua vida entregue ao Senhor. É você ter uma vida espiritual na presença do Senhor. E Ele te dando vitória. Lembra-se de José do Egito? Ele estava lá no Egito e o Senhor estava ali abençoando José, porque ele era obediente à palavra do Senhor. Aonde José colocava as mãos, o Senhor o abençoava. Porque o servo do Senhor, a serva de Deus, que obedece à palavra do Senhor, que é um escolhido do Senhor, ali ele está como qualidade de profeta. Porque nós que servimos a Deus, o Senhor nos presenteou com dons espirituais, através do seu Espírito Santo, nos usando para falar aquilo que Ele manda. Se obedecermos a sua voz, nós vamos prosperar. José, ele era abençoado. O Espírito de Deus estava sobre ele. Ele era um jovem. Aonde ele colocava as mãos, o Senhor estava com ele e abençoava. E nós não podemos, de forma alguma, esquecer de que ele era abençoado porque ele obedecia à palavra do Senhor. Foi tão tal que quando o Faraó, naquele momento, que ele pediu para José interpretar o sonho, para ele falou o seguinte, depois que José interpretou, ele falou: havia algum homem em que tem o Espírito Santo de Deus? O Espírito de Deus está sobre você, do Deus vivo. Então o Espírito Santo do Senhor, ele tem que estar dentro de nós. Ele tem que estar conosco. Não afaste de mim, Senhor, o teu Espírito Santo, como diz o Salmo 51. Você pode ler esse salmo todo. Quando Davi
falou para o Senhor dizendo: Senhor, não afaste de mim o teu Espírito Santo. Não, Senhor, eu não quero que o teu Espírito se afaste de mim. Então, que nós não perdemos a presença do Senhor em nossas vidas. Podemos perder tudo, menos a presença do Senhor. Josafá também reconheceu que, aos olhos humanos, o povo de Judá não tinha a menor chance contra o exército formado pelos adversários. E a resposta ao clamor de Josafá e do povo, o Espírito do Senhor veio sobre um jovem, um homem chamado Jaaziel, um levita dos filhos de Asaf. Pela boca deste homem, Deus falou aos judeus que não havia nada a temer. Isso porque aquela peleja não era deles, mas de Deus. Na verdade, eles nem mesmo precisariam pelejar. Bastava ficar parados e contemplar o livramento do Senhor diante da resposta divina. O rei e todo o povo adoraram a Deus. Esse significa parados aqui não quer dizer para você ficar parado assim. Eles estavam parados porque o Senhor deu ordem através do jovem Jaaziel, dizendo para eles ficarem parados, porque quem ia vencer aquela guerra e aquela batalha seria o Senhor. Há momentos em que você tem que ficar parado, porque Deus manda você ficar. O Senhor manda você ficar. Mas há momentos que não. Há momentos que ele diz, igual ele falou para Moisés dizer para o povo: Moisés, diga a este povo que marche. Moisés, olha, fala para o povo marchar. Não é momento de parar, é momento de marchar. Então, quando o Senhor, ele dá uma ordem a alguém, quando ele fala a alguém dizendo: olha, fica parado porque eu vou agir nessa batalha. Ou então ele vai dizer: marcha, continua marchando. O Senhor é quem vai dar a ordem através de um profeta que está sobre ele o Espírito do Senhor. Enquanto isso, os levitas se dispuseram a louvar ao Senhor em alta voz. Então foi nesse contexto que antes da batalha, Josafá aconselhou o povo, como está em 2 Crônicas 20:20. Ouve-me ajudar, vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. O êxodo naquela batalha foi garantido por Deus, enquanto que os cantores ordenados marchavam frente ao exército de Judá, louvaram o Senhor com salmos, e os inimigos se autodestruíram. Olha uma dica especial para você no dia de hoje. Quando você estiver passando por uma luta, quando você estiver passando por uma prova difícil, comece a cantar, comece a louvar, louve louvores, que aqueles louvores vai trazer esperança para você, vai expulsar o mal. Quando você está louvando o Senhor, Ele fala com você. Se você está de alguma maneira triste, cante louvores. Coloque louvor dentro do seu lar, coloque louvor dentro da sua casa. Inclusive, eu quero te convidar a ouvir uma playlist que eu tenho aqui nesse canal de louvores. São muitos louvores que eu coloco. Você pode estar ouvindo, vai lá na playlist, tá lá meus louvores favoritos, você pode ouvir também, muitos louvores especiais. Louve ao Senhor. Então foi isso que o Senhor mandou, através do profeta ali, usado pelo Espírito Santo, para que os cantores cantassem, louvassem o nome dele. E vem outra pergunta aí. Por que Josafá disse: crede nos seus profetas e prosperareis? Quando o rei Josafá falou ao povo: crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros, ele estava dizendo que a verdadeira confiança em Deus conduziria o povo à segurança. O motivo disso era que o próprio Deus tinha garantido e lutaria por eles. Na sequência, ao dizer: crede nos seus profetas e prosperareis, Josafá estava se referindo a Deus e como ele tinha falado ao povo. Ele estava se referindo a Jaaziel,
que havia profetizado no dia anterior acerca do livramento divino, bem como os demais levitas, que confirmaram a mensagem de Deus através de Jaziel, entoando louvores ao Senhor. Eram esses levitas que iriam liderar o povo na batalha e marcharem na dianteira do exército. Logo, o exército de Judá seguisse as instruções dos profetas e levitas, o resultado seria próspero e favorável a eles. E vem outra pergunta. O que aprendemos com o conselho? Crede nos seus profetas e prosperareis. Essa declaração, crede no Senhor vosso Deus, estarás seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis, faz parte da palavra de Deus, imutável, inerrante e autoritativa. Isso significa que, sem dúvida, essa declaração é verdadeira e válida para o nosso tempo. Josafá deu um conselho que ainda se aplica aos dias de hoje. Mas precisamos interpretar esse conselho corretamente. Devemos considerá-lo à luz do seu contexto. Temos que enxergá-lo de acordo com o caráter progressivo da revelação de Deus nas Escrituras ao longo da história da redenção. É importante se lembrar que no livro de 2 Crônicas foi escrito no período pós-exílico. Então, certamente, esse conselho de Josafá servia de encorajamento ao remanescente judeu que tinha regressado do cativeiro. Eles tinham de dar ouvidos à palavra profética em seus dias. No período pós-exílico, Deus levantou aí os profetas como Ageu, Zacarias e Malaquias para transmitir a sua mensagem ao povo, e além de líderes como Neemias e Esdras, esses líderes faziam um uso aí da porção das escrituras que já tinham sido produzido até aquele momento para guiar o povo. Eu vou colocar aqui para você estar ouvindo, no início dessa mensagem, Jesus como profeta maior, e na descrição logo abaixo vou colocar aí os profetas maiores e os profetas menores, e outra mensagem que tem a ver com essa aqui neste momento. Você pode ouvir e se edificar. Amém? Então, quando nós estamos dando ouvido ao conselho do Senhor, nós vemos que nós seremos prósperos. É importante recebermos encorajamento. De fato, não temos mais profetas como aqueles períodos do Antigo Testamento. Naquele tempo, a Escritura ainda não estava completa. Então, uma das maneiras de Deus falar com o seu povo era através dos profetas, pela capacitação do Espírito Santo. Esses homens transmitiam de forma inspirada a mensagem divina. Hoje temos grande privilégio de ter em mãos a revelação de Deus de forma completa nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Através da Bíblia Sagrada, podemos ter o conhecimento da imutável Palavra de Deus e no seu cumprimento pleno e final na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que está escrito em Hebreus, no capítulo 1, do versículo 1 ao 2. E havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E olha a outra pergunta. Cristo é o profeta que nos traz a verdadeira prosperidade. Em Cristo se cumpre de forma perfeita o ministério profético. Ainda no Antigo Testamento, Moisés anunciou que Deus suscitaria um profeta a quem as pessoas deveriam ouvir, e tudo quanto ele dissesse. Quem rejeitasse essa mensagem desse profeta receberia o juízo de Deus. Você vai ler Deuteronômio 18:18, E também no Novo Testamento, o apóstolo Pedro interpretou a profecia de Moisés, afirmando que esse profeta final é Cristo, o Filho de Deus. Leia Atos 3:22 e o versículo 23.
Os profetas do passado profetizaram pelo Espírito de Cristo. Leia 1 Pedro 1, 10 e 11. Como porta-vozes de Deus, eles proclamavam: assim diz o Senhor. Mas Cristo, o grande profeta, sobre quem todos os profetas do passado testificaram, foi o único com autoridade para dizer: eu, porém, vos digo. Mateus 5, 22 ao 44. Faça essa leitura. Portanto, este ofício de profeta revela-se mediante a sua palavra e o Espírito, a vontade de Deus para a nossa salvação. Portanto, a frase crede nos seus profetas e prosperareis não significa que alguém hoje possui autoridade profética infalível que pode ortogar a prosperidade a quem o escuta. Antes, esse conselho de Josafá deve nos encorajar a ouvir a pura mensagem do Evangelho de Cristo que nos conduz à verdadeira prosperidade. Essa prosperidade nada tem a ver com bens terrenos, mas com a herança celestial que nos garante e que nos é garantida por aquele que nos purificou dos nossos pecados. Leia Hebreus 1, versículo 3. O Filho de Deus lutou em nosso lugar a batalha que jamais poderia vencer, que nos livrou da condenação do pecado. Crede nos seus profetas e prosperareis. Como foi dito, esse é o princípio bíblico que também é válido para nós, aqui e agora. Quão é urgente que esse conselho bíblico da nova dispensação está claro na citação de Pedro, que está localizada aí, dizendo: acontecerá que toda a alma que não ouvir esse profeta será exterminado do meio do povo. A verdade são Atos dos Apóstolos 23, versículo 23 e Deuteronômio 18 e 19. Estava se referindo ao Senhor Jesus, que veio como o profeta maior de todos os profetas. Jesus veio cumprir toda a lei, deixou mensagens para nós colocarmos em prática para os seus discípulos. Ele como sendo o pastor das ovelhas, ele como sendo o Deus Todo-Poderoso que veio entregar a sua vida através de Jesus, que é o Filho, para nos salvar. Então, que nós possamos sempre estar dando ouvidos à voz do Senhor. Se o Senhor te usa para entregar uma mensagem, você tem um dom chamado revelação e profecia. Entregue a mensagem que o Senhor te usa para qualquer pessoa que necessita. Se o Senhor te usa para revelação, entrega a revelação. Se o Senhor te usa para uma mensagem dura, uma mensagem de correção, entregue a mensagem de correção. Se o Senhor te usa para entregar uma bênção, entregar uma vitória para alguém, entregar ali a saúde, porque muitas das vezes a pessoa está doente e Deus cura usando alguém, falando que vai curar, entregue a mensagem. Se for para entregar um bem, alguma coisa, entrega a mensagem, independentemente se a mensagem for uma mensagem de bênção, de vitória, de correção, entregue a mensagem do Senhor. Porque quando você obedece à voz de Deus, você prospera. Porque muitas das vezes o Senhor, Ele fala conosco de maneira nos corrigindo e nos alertando na torre de vigilância para que alguma coisa em nós seja corrigida e Ele venha fazer parte da nossa vida. Por isso que veio essa frase aí: crede nos seus profetas e prosperareis. Este é o verdadeiro significado. Se você crê na palavra do Senhor, que o Senhor usa os profetas cheios do Espírito Santo, enviado por Ele para entregar a mensagem dele, se você ouvir e obedecer essas palavras, você com certeza vai ser uma pessoa próspera.
Espero que você tenha entendido essa mensagem de hoje. E que Deus te abençoe e que Ele te guarde. E que Ele venha estar sempre te guiando os seus passos para que você venha ter uma vida próspera diante dele. E a palavra final para você no dia de hoje é: crede nos seus profetas e prosperareis. Não é qualquer profeta. São, primeiro, os profetas que têm o Espírito de Deus. Segundo, a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Essa é a verdadeira revelação para todos nós. Não se esqueça dessa mensagem de hoje. Você quer ser abençoado na sua vida? Obedeça os mandamentos do Senhor e aqueles que Deus usa para falar com você, independentemente da mensagem. Correção, bênção, vitória, e que Deus possa cada vez mais estar falando ao teu coração. Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês.